compartilhando a tela. Agora acho que foi. Agora Conseguiu. Foi, né? Tá bom, então vamos lá. Parabéns, Antônio. Conseguiu. Muito bem. Quem é que vai fazer a leitura para nós? Mário falou para mim que começa aqui, ó, essas composições e decomposições. Quem pode fazer a leitura para nós, por favor? Posso ler, se ninguém se habilitar. Pode ser? Por favor. Pode ler o Essas parágrafo? composições e decomposições se obtêm artificialmente em pequena escala nos laboratórios, mas se operam em grande escala e espontaneamente no grande laboratório da natureza. Sob a influência do calor, da luz, da eletricidade, da umidade, um corpo se decompõe, seus elementos se separam, outras combinações se operam e novos corpos se formam. Assim, a mesma molécula de oxigênio, por exemplo, que faz parte do nosso corpo, após a destruição deste, entra na composição de um mineral, de uma planta ou de um corpo animado. Em nosso corpo atual, acham-se, portanto, as mesmas parcelas de matéria que foram partes constituintes de uma porção de outros corpos. Bom, Citemos um exemplo para tornar a coisa mais clara. Tá bom, tá bom. Vamos parar um pouquinho por aqui. Então, nesse parágrafo, né, está falando de composição e decomposição. Hoje, o termo que é utilizado são átomos. Claro que não é minha área, né? Se alguém tiver mais conhecimento que eu nessa área, pode ficar à vontade, né, para estar falando. Mas a ideia é que na época usava o termo molécula, né? Mas hoje o termo que é utilizado é átomo, né? Então, ele estava falando nos parágrafos anteriores, se você juntar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, você deixa de ter dois gases, né, que é o hidrogênio e o oxigênio, para formar um líquido, no caso a água. A água não é um gás, né? Ela é água, né? Ela não é oxigênio, ela não é hidrogênio. Muito embora tanto os líquidos como os gases, eles são fluidos, né? Então, esse é um ponto importante. E aqui vai dizendo o seguinte, que quando morre um animal, então o corpo ele entra em estado de decomposição, e aí o que antes era oxigênio, o que antes era hidrogênio, ele volta a ser hidrogênio, volta a ser oxigênio. Então, da mesma maneira que tem a composição dos corpos, né, da matéria, também tem a decomposição. Isso nós fazemos em laboratório, né, unindo hidrogênio com oxigênio, isso é feito em laboratório, mas isso é feito naturalmente, né, na natureza. O tempo todo isso acontece, né? E isso é importante. Allan Kardec ele vai falar, não aqui, mas ele vai falar o seguinte, que da matéria orgânica, nós vamos encontrar basicamente 4 átomos, né, na matéria orgânica do modo geral, que é o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Claro que cada corpo orgânico vai ter outros átomos, né? E também essa composição ela é única para cada tipo de matéria ponderável, vamos falar assim. Então, da matéria imponderável, nós formamos o quê? A matéria ponderável. Do oxigênio, hidrogênio, gás carbônico e nitrogênio, nós temos a formação do corpo de um animal, de uma planta, de uma rocha, o nosso corpo humano, né? Então, da mesma forma que eles são, que há a composição deles, há também a decomposição. Então, isso acontece naturalmente. Kardec faz essa analogia, por que ele fala isso? Porque é uma aula de química, né? Por que ele dá essa aula de química? Para mostrar que isso também acontece no mundo espiritual, né? Isso também acontece, por exemplo, com a formação do perispírito. Então, o perispírito, quando a gente estuda ele, Kardec vai definir ele como sendo formado de vários
fluidos. Ele não é formado só de um fluido, né? Muito embora ele é um fluido, né? O perispírito. E assim, em todo o mundo espiritual, né, há essa união, né? E tudo isso, a base é o fluido cósmico universal, que é o princípio da matéria, é o início, né? O fluido cósmico universal é a matéria na sua forma mais pura, né? Mais pura. E ele é matéria quintessenciada, né? Ou imponderável, até chegar na matéria ponderável, no caso, o corpo de um animal, né? Um mineral, né? Uma planta. Né? São variações o quê? Dessas composições desses átomos, e que isso acontece naturalmente. Da mesma forma, isso acontece no mundo espiritual, né? Da atmosfera espiritual, que nós chamamos. Então, na verdade, o mundo espiritual, apesar da gente usar essa expressão, mundo espiritual, de espiritual só tem os habitantes, os espíritos, porque ele é um mundo material, né, composto, né, dessa matéria que tem como base o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria. Aliás, que existem dois elementos gerais do universo. Quando era mais novo, eu pensava que eram três: Deus, Espírito e matéria. Não, Deus não é elemento geral do universo. Ele é o criador do universo. Então, ele criou dois elementos gerais, né, que é o Espírito e a matéria. Isso a grosso modo, né, gente? E a matéria, conforme nós estamos comentando aqui, então ela passa por essas transformações, desde a sua base, que é o fluido cósmico universal, até a gente chegar na matéria ponderável. Essas variações, elas vão ao infinito. Então, se no nosso planeta nós temos uma tabela periódica, para cada planeta nós vamos ter uma tabela periódica diferente. E lá no mundo espiritual, certamente que existe uma outra tabela periódica, não é? Que vai haver o quê? Uma variação desses fluidos. Muitos desses fluidos, né, que compõem o mundo espiritual, nós ainda não temos conhecimento. Nós ainda temos que avançar muito ainda para entender, né, a dinâmica, né, da matéria do mundo espiritual. Mas, grosso modo, é matéria, né, é uma matéria imponderável, assim como o perispírito também é matéria, que a gente fala que ele é o elo de ligação, né, entre o espírito e a matéria, mas o perispírito também é matéria, a gente não pode esquecer disso. Tá? Continuo. Por favor. Citemos um exemplo para tornar a coisa mais clara. Um pequeno grão é posto na terra, brota, cresce e torna-se uma grande árvore, que anualmente dá folhas, flores e frutos. Quer dizer que esta árvore se achava inteirinha no grão? Seguramente não. Porque contém uma quantidade de matéria muito mais considerável. De onde, pois, lhe veio essa matéria? Dos líquidos, dos sais, dos gases que a planta extraiu da terra e do ar, que se infiltraram em seu caule e, pouco a pouco, lhe aumentaram o volume. Mas nem na terra, nem no ar se encontram madeira, folhas, flores e frutos. É que esses mesmos líquidos, sais e gases, no ato de absorção, se decompuseram em seiva, lenho, casca, folhas, flores, frutos, essências voláteis, etc. Essas mesmas partes, por sua vez, vão destruir-se, decompor-se, seus elementos misturar-se de novo na terra e no ar, recompor as substâncias necessárias à frutificação, ser reabsorvidos, decompostos e, mais uma vez, transformados em seiva, lenho, casca, etc. Numa palavra, a matéria não sofre aumento nem diminuição, transforma-se, e, em consequência dessas transformações sucessivas, a proporção das diversas substâncias em quantidade é sempre suficiente para as necessidades da natureza. Suponhamos, por exemplo... Não, tá bom, tá bom.
Quer dizer, tá legal aí, né, gente? Vocês estão vendo que está dando um exemplo aqui de uma árvore, né? Então, o que ela fala, que na verdade não é só a semente, né? Porque quando o plantou essa semente na terra, ela também foi. Normalmente, quando a gente planta uma árvore, né? A gente fala assim: ó, preciso de duas coisas: sol e água. Sol e água. Não é? Quando a gente planta assim, alguma coisa em casa, às vezes pimenta, né? Nós já plantamos em casa pimenta, já plantamos em casa alface, né? Esse tipo de coisa assim. Então, normalmente as pessoas falam é água e sol, né? Não é só água e sol, mas assim é água e sol. Agora, essa semente, ela fica na terra, não é? E ela recebe também água do subsolo. Essa água também, ela recebe essa água do subsolo. Ela vai se desenvolvendo. Então, se a gente for pensar assim na fotossíntese, e eu gosto muito disso, viu? Você plantou ali a semente, então ela recebe o sol, né? A água da chuva, tem também a água do subsolo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, não é? Até que ela se transforma em árvore. E o que que a árvore faz? Ela vai absorver o gás carbônico, não é? Que é um fluido que não é bom, vamos dizer assim, e devolve para o ambiente o oxigênio, né? Então, se a gente for pensar assim, quando era uma semente, ela recebeu o quê? Água, né? Foi banhada por água, inclusive água do subsolo. E o que que é a água, se não hidrogênio e oxigênio? Oxigênio, né? Aí depois a planta, ela devolve para o ambiente oxigênio. Então, veja, o oxigênio estava ali na composição da árvore, né, no desenvolvimento da árvore, desde a semente, o oxigênio estava ali presente, na forma de água, e depois a árvore, uma vez frondosa, ela libera oxigênio no meio ambiente. Por isso que são importantes as árvores para o meio ambiente, para nós, né? Porque nós precisamos do oxigênio, ele é muito importante na nossa vida. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Da transformação da matéria, da composição e decomposição. Estão acompanhando, né? É disso que ele está falando aqui. Gente, eu não estou lendo, se alguém está fazendo pergunta, eu só estou lendo o texto aqui. Então, alguém tem que me sinalizar aí se alguém quiser falar, tá bom? Posso continuar, né? Por favor. Suponhamos, por exemplo, que uma dada quantidade de água seja decomposta no fenômeno da vegetação para fornecer oxigênio e hidrogênio necessários à formação das diversas partes da planta. É uma quantidade de água que existe a menos na massa, mas essas partes da planta, quando de sua decomposição, vão liberar o oxigênio e o hidrogênio que elas encerravam. E esses gases, combinando-se entre si, vão reconstituir uma quantidade de água equivalente à que havia desaparecido. Tudo Um bem, fato né, que é, gente? Pode falar. um fato que é oportuno assinalar aqui é que o homem, que pode executar artificialmente as composições e decomposições que se operam espontaneamente na natureza, é impotente para reconstituir o menor corpo organizado, ainda que fosse um pé de erva ou uma folha morta. Depois de ter decomposto o mineral, pode recompô-lo em todas suas peças, tal qual era antes. Mas quando separou os elementos de uma parcela da matéria vegetal ou animal, não pode reconstituí-la, e menos ainda dar-lhe a vida. Seu poder se detém na matéria inerte. O princípio da vida está na mão de Deus. Vamos parar só um pouquinho. Aqui, de novo, dizendo que o nosso trabalho em laboratório, separando, assim, da água, né, o oxigênio e o hidrogênio, que isso o homem consegue fazer. Mas ele não consegue, né,
dá o chamado poder da vida. Isso é só Deus, né? Quer dizer, o homem não consegue, então, compor. Ele consegue decompor a matéria, né? Que já é algo significativo, claro, né? É importante falar sobre isso, do nosso conhecimento. Mas o nosso conhecimento ele é muito limitado comparando com o conhecimento, com a grandeza do conhecimento de Deus, que é nosso Pai, nosso Criador. Eu vou parar um pouquinho e queria ouvir vocês. Como é que é? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, nós vamos continuar. A maioria dos corpos simples são chamados ponderáveis, porque lhe podemos medir o peso, e este está na razão da soma das moléculas contidas num dado volume. Outros são ditos imponderáveis, porque para nós não tem peso, e seja qual for a quantidade em que se acumula em outro corpo, não lhe aumentam o peso. Tais são o calórico, a luz, a eletricidade, o fluido magnético ou do ímã. Este último não passa de uma variedade da eletricidade. Conquanto imponderáveis, nem por isso esses fluidos deixam de ter um grande poder. O calórico divide os corpos mais duros, os reduz a vapor e dá aos líquidos evaporados uma força de expansão irresistível. O choque elétrico quebra árvores e pedras, curva barras de ferro, funde os metais, atira ao longe enormes massas. O magnetismo dá ao ferro um poder de atração capaz de sustentar pesos consideráveis. A luz não possui esse gênero de força, mas exerce uma ação química sobre a maioria dos corpos. Sob sua influência, operam-se incessantemente composições e decomposições. Sem a luz, os vegetais e os animais se estiolam. Os frutos não têm sabor nem coloração. Então, aqui Allan Kardec ele vai separar a matéria em dois tipos, basicamente. A matéria imponderável e a matéria ponderável. O que é a matéria ponderável? É aquela matéria que a gente vê, pesa, mede, né? Que são os animais, as plantas, os minerais, o corpo humano, né? Essa é a matéria ponderável. É a matéria, o seu estado mais bruto, vamos dizer assim, o mais pesado, né? E a matéria imponderável são os fluidos, tá? Então, o oxigênio, o hidrogênio, a água também é um fluido, né? Como eu já falei, existem os fluidos, eles se apresentam na forma líquida ou gasosa, né? Mas é tudo matéria, né? É tudo matéria. Aí ele vai falando assim, por exemplo, que a matéria imponderável, ela também ela tem uma força muito grande. Aí dá o exemplo de um raio, né? Então, quando está chovendo, cai um raio numa árvore, o que não acontece com a árvore, né? Às vezes até mesmo uma pessoa, um animal, pode morrer, né, de um raio, né? Ou choque elétrico, que é o termo que ele usa aqui no texto. E o magnetismo que ele está falando aqui é magnetismo mesmo, porque ele está falando do ímã, né? Que dá um poder de atração muito grande, né, para o ferro. Tá? Então, quer dizer que ele está falando que a matéria imponderável, apesar da gente não ver, não, a gente até vê ela, né? Mas não pedir, não pesa, não mede, esse tipo de coisa, mas ela é tão forte, vamos dizer assim, como a matéria ponderável, né? Tudo bem? Tudo bem? E vou repetir, viu, gente? O perispírito é matéria imponderável. Agora, é uma matéria que a gente não vê, assim como os fluidos do mundo espiritual, né? Matéria que a gente não vê, não pesa, não mede, mas existe. E o perispírito também tem uma força muito grande. A ponto de numa cirurgia, por exemplo, espiritual, né, a possibilidade da cura
de uma doença grave como um tumor cancerígeno. Então, a pessoa vai lá, o médico, né, faz o exame, ou uma série de exames, tem a comprovação que tem o tumor, que tem que tirar esse tumor, que tem que fazer cirurgia, às vezes quimioterapia, etc, etc, né? Faz a cirurgia espiritual, depois ele repete esses exames, cadê o tumor? Numa cirurgia de o quê? 2 minutos? Menos de 2 minutos, né? Para quem já fez alguma cirurgia espiritual, eu fiz mais de uma. Não são nem 2 minutos. É muito rápido, né? E às vezes acontece uma substituição, é o termo que Kardec usa, né? De uma molécula malsã para uma molécula sã. Ou uma molécula, vamos dizer assim, cancerígena para uma molécula saudável, sadia. Né? Continuamos? Por favor. Todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, são, pois, formados dos mesmos elementos, combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos. Hoje a ciência vai mais longe. Suas investigações, pouco a pouco, a conduzem à grande lei da unidade. Agora, é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de modificações, de transformações, de um elemento único, princípio universal designado sob os nomes de éter, fluido cósmico ou fluido universal, de a sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido, e sob a influência de circunstâncias particulares, adquire propriedades especiais que constituem os corpos simples. Estes, combinados entre si, em diversas proporções, formas, como dissemos, a inumerável variedade de corpos compostos. Segundo esta opinião, o calórico, a luz, a eletricidade e o magnetismo também não passariam de modificações do fluido primitivo universal. Assim, esse fluido, com toda probabilidade, é imponderável. Seria, ao mesmo tempo, o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Só um minutinho, por favor. Então, aqui, está falando que o fluido cósmico universal é imponderável, né? E que ele é o princípio tanto dos fluidos imponderáveis, como também dos corpos ponderáveis. Né? Então, vamos falar assim, aquilo que Deus criou 2 elementos gerais do universo. E a gente costuma falar assim, que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito. E falando de matéria, então a matéria se apresenta em 2 estados, imponderável e ponderável. A grande novidade aqui, né, porque normalmente em matéria de ciência, a ciência estuda os fluidos da atmosfera terrestre, e esses fluidos, comparados com os fluidos do mundo espiritual, eles são mais grosseiros, o oxigênio, o hidrogênio, né? O nitrogênio, o gás carbônico. Quer dizer, esses fluidos, a água, se a gente for comparar esses fluidos com o perispírito, por exemplo, eles são mais grosseiros que o perispírito. Porque a gente ainda consegue ver, ou de certa forma sentir, né, ou identificar a presença desses fluidos no nosso ambiente. O perispírito a gente não consegue, só o médium, né? O médium ostensivo. Quer dizer, então, quando nós estamos lá no nosso centro, que a nossa reunião hoje é virtual, né? Mas se nós estivéssemos no Luz e Amor, no salão, né, todo mundo sentado e tal, num círculo, nós estaríamos ali o quê? Trocando fluidos. Porque todos nós temos perispírito e o nosso perispírito irradia fluidos o tempo todo. Né? Só que a gente não percebe isso. Né? A gente não percebe a irradiação fluídica do perispírito do outro. Mas está ali. Né? Essa matéria está ali. Né? Mas a gente percebe o quê? E aí é o que ele está falando. Por exemplo, o que é um corpo simples? Né? O oxigênio,
e o hidrogênio. Aí, juntando esses dois corpos simples, eles vão formar água. Se a gente for comparar a água com hidrogênio e com oxigênio, já houve o quê? Você misturou dois corpos simples, você já tem um composto, que é a água. Não é? Na medida que você vai misturando, é a tabela periódica, e você vai criando outros elementos. Você vai juntando mais elementos, né? Aumentando outros. Então, vão surgindo que os elementos da tabela periódica. Né? E na medida que isso vai acontecendo, essa matéria que é imponderável, ela deixa de ser ponderável até começar a formar a matéria ponderável, né? Que é o caso da árvore. E começa com a semente, só que essa semente, para se desenvolver, ela foi banhada por água, né? Que na sua composição mais simples é oxigênio e hidrogênio. É muito interessante, não é, gente? Né? E pensar que o mundo espiritual é formado de matéria, viu? Matéria imponderável. Quem que levantou a mão, por favor? Eu, Adolfinho, Oi. é o seguinte, nós estamos falando aí, né, do fluido cósmico universal, está muito claro, mas tem a Ana, que ela gosta muito, porque não só ela gosta de bater na tecla que fluido não é o mesmo que energia. Sim. E as pessoas, de um modo geral, confundem isso aí. A gente vê pessoas estudiosas com a maior boa vontade de falar, vamos emanar energia, tal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Bom, eu não sou a pessoa mais autorizada para falar desse assunto, porque eu sou historiador, eu não sou físico. Mas eu tenho alguns amigos físicos, né? Até sou muito próximo assim, do Alexandre, que é lá de Campinas, e ele coordena o Jornal de Estudos Espíritas, que é um periódico espírita na internet. E também, assim, conheço muito o professor Cosme Massi. Os dois são físicos. E eles falam justamente isso. Né? Então, o fluido, ele é a matéria-prima da energia. Então, por exemplo, quando a gente pega lá, enche o carro de combustível, seja etanol, né, ou gasolina, não importa, pôs combustível no carro, óleo diesel, que é outro, né? Não é um fluido. Então, com a queima da energia, com a queima do fluido, é que tem a energia, é que produz energia. E o carro, ele anda. Né? Então, a queima da gasolina, ela queima, né? A combustão, tanto ela queima que depois, pelo escapamento, sai lá o escapamento, ele libera o gás carbônico, ele deixa de ser um fluido, né? Bom, o gás carbônico também é fluido, mas deixa de ser gasolina, se transforma em gás carbônico, né? E libera ele. Ou seja, o fluido ele é a matéria-prima da energia. Então, quando a gente fala que vai aplicar um passe, nós estamos transmitindo energia? Não, nós estamos transmitindo um fluido. Agora, desse fluido é que vai produzir energia. Tá? Claro que quem mais vai falar sobre isso é quem é especialista. Né? É muito comum a gente ver assim, espíritas fazendo essa confusão, sim. Por isso que é importante a presença da ciência no ambiente espírita. Então, nós não podemos negar a ciência. Nós temos que acompanhar a ciência. Assim como eles falam também outras coisas, né, de conceitos da física que são aplicados por espíritas de maneira errônea ou de maneira errada. Então, por exemplo, aqui em Franca tem um trabalho que é feito em várias casas, um trabalho, por sinal, muito bom, porque a gente não pode, assim, pegar o mérito da coisa, que é chamado apometria. Só que na apometria, quando você vai estudar apometria, e isso o Alexandre fez um estudo sobre, ele fala que a apometria ela utiliza conceitos da física de maneira errada. Qual que é o problema? É que se alguém, um estudioso, especialista, vai assistir a uma palestra espírita, e o cara utiliza de conceitos da física de maneira errada, isso está depondo contra o espiritismo. Né? Então, se eu vou usar um termo
que é da física, eu tenho que usar da maneira correta. Agora, bom, não. Porque algumas palavras, às vezes, na física, o entendimento é um, e em outras áreas do conhecimento, o entendimento é outro. Mas é outra situação. Porque, nesse caso, do ponto de vista científico, um entendimento diferente, aquela área do conhecimento vai explicar essa maneira diferente desse conceito, né? Então, assim é aceitável. O que não é aceitável é alguém utilizar um conceito científico, seja ele da física ou sei lá de onde, e falar que é espírita. E aí está fazendo o espiritismo uma pseudociência, né? Eu vou falar para vocês, por exemplo, que é algo que é mais fácil, né, no meu caso, que é a questão do racismo. Eu sou historiador, eu acho mais fácil eu falar de racismo do que falar de energia, porque não é minha área, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, por exemplo, você pega lá um texto de Kardec, então ele vai se referir aos índios, por exemplo, né? Ele usa o termo selvagens. Só que o termo selvagem, para o século XIX, está perfeito. Correto, o século XIX. Né? Então, eu não posso falar que Allan Kardec era racista no século XIX. Agora, se Allan Kardec tivesse encarnado hoje, e para falar dos índios que vivem isolados, uma comunidade indígena, se ele usar hoje o termo selvagem, bom, aí está usando de maneira equivocada. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Ah, mas nós não podemos mudar o texto de Kardec, não mesmo. Quem pode mudar o texto de um autor é só ele. Ninguém mais está autorizado a mexer o texto de um autor. Né? Agora, se eu vou chamar Allan Kardec de racista, porque no termo dele, no texto dele, tem termos que hoje a ciência não usa mais, né? Não, eu não estou sendo honesto intelectualmente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, como espírita, eu tenho que fazer uma observação. Então, eu não posso reproduzir o texto do século XIX, do século XXI, como se fosse do século XIX. Igual está aqui o termo molécula. Hoje não é mais o termo molécula que é usado. Por quê? Porque a ciência ela muda. Não é? Então, muita coisa ela vai descobrindo. Então, nesse aspecto, tem pontos no Espiritismo que o próprio Kardec falou que eles seriam revistos pela ciência. Né? Seriam revistos. Agora, isso não significa dizer que os princípios fundamentais da doutrina podem ser revistos. Até podem, mas de maneira científica. Como? Da mesma forma que Kardec trabalhou. Então, como que ele construiu lá a teoria espírita? Através do quê? Fazendo entrevistas com os espíritos, por meio de evocações. E ele replicava a mesma pergunta várias vezes, utilizando de médiuns diferentes, né? Espíritos diferentes. Gente, isso é um método científico. É por isso que o espiritismo é uma ciência. Não é? Então, aquilo que entre os espíritos, a resposta deles estava de acordo, ele chamou aquilo de verdade. Né? Aliás, ele até chamou isso de uma lei, né? De um princípio, né? Que ele fala que é o quê? É agora até me foge o nome, o termo que ele utilizou, mas é da concordância dos espíritos. Tem um termo lá, depois se alguém puder me ajudar aí, que eu não estou me lembrando agora o termo que ele usou, né? Da concordância do ensino dos espíritos. Quer dizer, e isso é científico, né? Então, aquilo que nós encontramos na obra de Kardec, há uma concordância no ensino dos espíritos. Né? Isso faz do espiritismo uma ciência. Agora, ele pegou conhecimento científico da sua época e utilizou. Né? Através do quê? Da resposta dos espíritos. Agora, é evidente que para determinadas perguntas, espírito inferior, ele não vai dar a mesma resposta que o espírito superior. Então, isso a Kardec também foi identificando. Então, para determinadas perguntas, ele sabia, e nós sabemos também, você não pode fazer determinadas perguntas para todos os espíritos. Ele fazia para todos, porque ele estava no início do processo. Nós estamos mais no início do processo, né? Da codificação espírita. Então, hoje nós temos que diferenciar
informações que vêm do espírito imperfeito de um espírito que tem um pouco mais de conhecimento, né? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Não é porque um espírito está trazendo uma informação que nós vamos aceitar como uma verdade. Kardec não fazia assim, né? E quem faz isso está transformando o espiritismo num conhecimento dogmático. Em outras palavras, nós temos que questionar os espíritos, fazer perguntas a eles, né? Confrontar informações novas com aquilo que nós encontramos na obra de Kardec, né? É assim que nós vamos avançando com o conhecimento espírita. Então, não é o espírito traz uma informação, uma nova revelação, uma nova verdade, e vamos sair divulgando. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque os princípios fundamentais do espiritismo, eles são sólidos, né? Isso não muda. O que muda são essas coisas, assim, como, por exemplo, essa questão do racismo na época de Kardec. O conceito era um e o conceito hoje é outro, mudou. E nós temos que acompanhar. Gente, está escrito assim no texto de Kardec, que era assim no século XIX, mas nos dias de hoje, o termo mais apropriado é esse. Então, eu tenho esse cuidado de falar sobre a transmissão de fluido e não de energia. Por quê? Porque se um profissional da área que estuda energia, ele vê um espírita falando que está transmitindo energia, olha, isso não é ciência, é pseudociência, né? Então, nós temos que tomar o cuidado, porque o espiritismo é uma ciência e ele acompanha a ciência. É claro que a ciência ela tem como objeto de estudo o princípio material, né? E o espiritismo, aí a ciência ela vai até um ponto, porque o objeto de estudo dela é o princípio material. Aí, a partir desse ponto, é que entra o espiritismo, porque o objeto de estudo do espiritismo é o princípio espiritual, né? Então, o espiritismo ele vai num terreno que a ciência não vai. Ainda, né? Mas ela está chegando lá. Vai demorar um tempo ainda, não sabemos quanto, mas ela vai chegar lá, né? E Kardec fala que o dia que nós soubermos da importância do perispírito, né, que a ciência vai utilizar o perispírito em benefício próprio e em benefício do progresso, da melhoria das vidas das pessoas, né, da diminuição do sofrimento humano, e etc. Então, nós temos que ter, sim, esse cuidado com esses termos, né, que a ciência emprega. Porque, veja, já no século XIX, e Kardec fala isso, o termo magnetismo, por exemplo, ele não era apropriado. Não era aceito pela ciência. Tanto é verdade que do magnetismo surgiram duas novas ciências, né, que é o do hipnotismo e o espiritismo, né? Mas são duas ciências que nascem do magnetismo. Por quê? Porque Mesmer ele fazia uma analogia com a força do ímã, né? A força do ímã, que no caso é do reino mineral, ele fazia uma analogia com os corpos orgânicos. E a ciência mostrou que essa analogia não existe. Então, a transmissão que nós fazemos de fluidos não é a mesma coisa que o do magnetismo do ímã. Essa analogia não existe. Mas por que ele optou por manter o uso da palavra magnetismo? Porque era uma palavra que, na época, falava magnetismo, todo mundo entendia. Só que hoje, nós estamos no século XXI. Por que nós vamos continuar utilizando um termo que, no século XIX, na academia era errado? Nós vamos continuar insistindo em manter o mesmo termo. Não é necessário, né? Mas, por outro lado, o espiritismo ele não nega, né, a existência da influência que um encarnado usa sobre outro. Em outras palavras, ele não nega o mesmerismo. Eu prefiro usar o termo mesmerismo, que ele está correto, né? Do que falar magnetismo. O magnetismo não tem analogia com a força do ímã, tá? Então, o espiritismo não nega o mesmerismo, ou seja, uma pessoa, de fato, pode curar outra pessoa. Através de um passe, da imposição das mãos. Kardec fala que com uma palavra,
um olhar, um toque, né? Nós estamos o quê? Transmitindo fluidos. E é possível uma pessoa curar outra. O Espiritismo não nega isso, de modo algum, né? Ele não nega. Tanto é que Kardec fala que o Espiritismo e o magnetismo são duas doutrinas irmãs. Só que o magnetismo, enquanto ciências, ele ficou no século XIX. O Espiritismo, ele continua. Mas, para continuar, ele precisa acompanhar o progresso, né, da ciência. Tem que acompanhar a ciência, a evolução da ciência. Do contrário, ele vai deixar de ser uma ciência. E Allan Kardec sustenta que o Espiritismo é uma ciência. Tudo bem? Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Então, vamos lá. A química nos faz penetrar na constituição íntima dos corpos, mas, experimentalmente falando, não vai além dos corpos considerados simples. Seus meios de análise são impotentes para isolar o elemento primitivo e determinar a sua essência. Ora, entre esse elemento em sua pureza absoluta e o ponto onde as investigações da ciência, o intervalo é imenso. Raciocinando por analogia, chega-se à conclusão de que entre esses dois pontos extremos, este fluido deve sofrer modificações que escapam aos nossos instrumentos e aos nossos materiais. É nesse campo novo, até aqui vedado à exploração, que vamos tentar penetrar. Então, veja, os instrumentos utilizados pela ciência, esses fluidos, esses instrumentos que a ciência utiliza, eles não vão captar esses fluidos, como, por exemplo, pelo espírito. Então, o instrumento tem que ser outro. Qual que é o instrumento que Allan Kardec utilizou? Olha que coisa interessante, né? Ele pega a metodologia científica da sua época para fazer suas pesquisas, só que ele usa um novo instrumento, né? Que é o quê? Que são os médiuns. Por quê? Por que o médium é um instrumento nesse sentido? Porque através dos médiuns é que ele entrou em contato com o mundo espiritual. É através da revelação dos espíritos, que veio por intermédio dos médiuns, né, é que ele chegou à teoria espírita. Porque nós temos que pensar assim, ó, enquanto espíritas, nós sabemos que Allan Kardec, e nós estamos no mês de Kardec, ontem foi aniversário dele, então rendemos hoje todas as homenagens a Allan Kardec, esse espírito de escola iluminadíssimo, a ele todas as homenagens, né? Então, nós, como espíritas, sabemos que ele era um espírito preparado, que a missão dele era essa, e ele cumpriu com a sua missão. Tá? Mas, num instante, vamos esquecer dessa informação. Tá? Então, quem era Hipólito Leão Denisard Rivail? Ele era um homem da ciência, um acadêmico, um pesquisador, né? Um homem que não conhecia o mundo espiritual, um homem que não conhecia os espíritos, um homem que não conhecia o perispírito. Como é que ele ficou conhecendo tudo isso? Olha, gente, ele criou, olha que coisa fantástica, entre outras coisas, ele criou uma categorização de espíritos, né? Que é a escala espírita. Gente, isso, nenhum espírito falou assim, ó, anota aí, ó, escala espírita, espíritos imperfeitos, parágrafo, letra maiúscula. Não foi assim, gente. Ele, entrevistando os espíritos, ele fez uma categorização. E ele fala, olha, isso aqui, gente, essa categorização é didática, que é possível fazer outras, né? Mas eu fiz essa, que os espíritos podem ser divididos em 3 grupos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. No grupo dos espíritos imperfeitos, ele coloca uma série de espíritos, né? Espíritos sábios, sombeteiros, né? No grupo dos bons, ele também coloca lá um grupo um pouco menor, né? Espíritos sábios, de sabedoria, né? Enfim. E nos espíritos puros, que é uma categoria única, né? Quer dizer, isso quem fez foi Kardec.
não foi ditado por ninguém. Mas ele fez isso com base em quê? Com base em entrevista, com base nas evocações, com base em informações que os espíritos passavam para ele. Assim como o perispírito também é a mesma coisa. Ele foi lá, né, e ele definiu o perispírito como uma matéria que une o quê? Na hora que ele fala que é um corpo, como é que é? Fluídico, né? Não lembro se o termo corpo é o termo que ele usa. É fluídico, né? Um fluido, e que é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Né? Aí ele pega e fala que, entre outras atribuições, né, o perispírito ele é um elo o transmissor. É ele que transmite as sensações do corpo para o espírito, é ele que transmite a vontade do espírito para o corpo. Então, quando eu vou escrever um texto, né, no meu computador, a minha mão, desculpa, vou usar uma expressão, gente, peço até desculpas, mas as minhas mãos, meus dedos, as minhas mãos, elas são burras. Minha mão não sabe digitar texto. Né? Então, ela atende ao impulso do espírito. Né? E o transmissor é o perispírito. Então, o espírito tem a vontade, né? Ele quer digitar um texto, uma poesia, por exemplo, né? A mãozinha vai lá e sai o poema, a coisa mais linda, feito pelas mãos. Mas, na verdade, não é a mão, né? Não é a mão, é o espírito. A mão foi o quê? É o que está a serviço do espírito, né? Está a serviço dele, tá? Então, próximo agora, né? O próximo, né? Gente, olha, faltam 5 minutinhos, a gente pode parar por aqui, né? Podemos parar por aqui, né? A partir da próxima semana, a gente começa no item 4. Eu quero saber de vocês o seguinte, e aí? Quem quer falar alguma coisinha, aproveitar esse tempinho aí que nós ainda temos? Um comentário? Não? Tranquilo, né? Está muito esclarecedor, Tá muito bom. explicadinho, Adolfo. Parabéns, viu? O que é isso? Fica bem fácil da gente assimilar. Então, tá bom. Esse é o E objetivo. as mãos é o instrumento do espírito, né? O espírito. Ué. Até nisso a Ana gosta de bater a tecla, que não é a mente, e sim o espírito. A mente é atributo dele, né? Isso. É o próprio espírito. A mente, a vontade, né? A memória, tudo é o espírito. Né? O corpo, o perispírito. E assim, por exemplo, pessoa que cai, está andando de moto, cai. Não vão pensar assim, caiu, quebrou. Não. É um tombinho daquele que só ralou só. Mas caiu. Ficou da bicicleta, não importa. Dói, não dói quando a gente cai? Para quem já andou de bicicleta na infância, sabe que dói. Ou de moto, né? Não precisa nem ser aquele tombo que cai e quebra, não. Menos, tá? Dói, não dói? Então, nessa hora, essa sensação, o corpo transmite essa sensação para o perispírito. O que o perispírito faz? Em fração de segundos. O que o perispírito faz? Transmite para o espírito. Quem é que sente a dor? É o espírito. Mas ele reflete essa dor onde? Na matéria. Então a gente fala que eu estou com dor na coluna. Não é? E dói mesmo a coluna da gente. E como dói? Né? E como dói? Mas, na verdade, a coluna em si, ela não sente nada. Quem sente é o espírito. Né? Agora, aonde que reflete essa dor? É na coluna. Não é? É no peito, é no braço, é assim por diante. Né? Da mesma forma que a nossa mão não sai por aí escrevendo nada. Para escrever, o espírito tem que dar um impulso, né? Que é a vontade. Né? E o perispírito transmite. E a mão vai lá e... Bom, gente, eu agradeço, viu? Se ninguém tiver mais nada para falar, não sei se o Tony está aí, não estou vendo o rostinho dele, mas eu acho que ele está aí também.
Da minha parte, eu encerro por aqui.